O governador Ibanez, certo, liberou as passagens de ônibus para quem vai andar de ônibus nos finais de semana e nos feriados. E ainda mais, diz que no carnaval o ônibus vai estar liberado pra galera, todo mundo, durante todo o carnaval, ou seja, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda e na terça. Menos na quarta-feira, porque dizem que quarta-feira é quarta-feira de cinzas, então isso é uma excelente notícia. Principalmente no domingo, né? Pra aquela galera que vai pra igreja e tal, né? Né, de Rômulo? É uma boa. Então, isso é excelente, tá certo? Uma excelente notícia pra você. Outra notícia também interessante, certo? Que saiu, que foi publicada essa semana, que foi a PEDAD. Que é a PEDAD? A PEDAD é a pesquisa de domicílios, a pesquisa distrital de amostras de domicílios. E uma boa notícia é que essa pesquisa demonstra o seguinte, que no Distrito Federal, 59,8% da população em idade economicamente ativa, ou seja, pessoas acima de 16 anos de idade, tá certo? Estão empregadas. Olha isso, um índice altíssimo, nunca alcançado na história do Distrito Federal, ou seja, demonstra que 59,8% dos moradores que têm acima de 16 anos estão trabalhando. Outro dado que é importante, que demonstra na PEDAD também, que é o seguinte, as áreas de atuação em que as pessoas que estão trabalhando, né, das pessoas economicamente ativas, olha só que interessante, muitas pessoas dizem que Brasília é a capital, certo, dos concursos públicos ou do serviço público, mas a maioria das pessoas está na iniciativa privada. 47,3% da população atua no setor privado e somente 28,6% são autônomos e olha só que bacana, 17,1% atuam no setor público. Outra coisa que é interessante aqui que fala o seguinte, que após o advento do trabalho híbrido, após a pandemia, 85,2% no Distrito Federal continuam atuando de forma presencial e 14,3% atuam de forma remota ou híbrida. A pesquisa revelou também que 46% dos moradores do Distrito Federal, olha aí que interessante, olha isso aqui, DJ Rômulo, ó, 46% dos moradores do Distrito Federal vão para o trabalho de quê? De ônibus ou de carro? Você acha que é a maioria? De carro. De carro, é verdade. 46% dos moradores do Distrito Federal vão para o trabalho de carro e 35% de ônibus. Ou seja, para quem vai trabalhar no final de semana vai ter passagem livre. Mas tem uma má notícia que foi anunciada aí pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, certo? Que é para quem não sabe, é a agência que cuida diretamente aí das passagens do entorno, que me parece que amanhã, certo? Vai começar a valer aí o aumento das passagens do entorno. Parece que o aumento vai dar em torno de quanto, DJ Rômulo? 6% ou 8%? 3%. 3%, ou seja, a passagem que hoje está custando... Na minha cidade lá custa 10,20. 10,20? Descoberto. Vai para 10,45. 10,45. Já é, né? Aí vai ser muito difícil. Pode ser pouco, mas no final do mês... No final do mês faz uma diferença. Mas tem uma boa notícia, que os governadores Ibanez e Caiado se reuniram esse final de semana e vão criar um consórcio interestadual entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás e também os municípios da região do entorno. Para quê? Para administrar o transporte público que faz a ligação do entorno e o grande desafio vai ser não só permanecer com esse aumento, mas na realidade abaixar o valor das passagens de quem sai do entorno e vem aqui para o Distrito Federal. Então vamos dizer assim, nós temos duas boas notícias e uma notícia ruim para quem mora no entorno, mas, ô Marcelo... Oi? Se tá caro é pra fazer o quê? Se tá caro? É.
Tem que baixar. Não, se tá caro, tem que Não, fazer. não compra. Não Ou então compra. faz aquela. Aí, não se a compra. passagem de ônibus tá cara, você vai fazer o quê? Não anda de ônibus, anda a pé. Anda de cavalo, anda Se de a jumento. passagem de ônibus tá cara, segundo o nosso, né? É isso aí mesmo? Segundo faz o L, se tá caro, não anda de ônibus. Muito Vai a pé. bem. Tem várias vantagens, vai emagrecer, ó, é bom Agora demais. você imagina a pessoa saindo lá de Lusiânia, certo? Pra vir trabalhar no plano piloto. Tem que sair 48 horas antes pra chegar, né? vai andar muito, mas é isso aí mesmo. Se tá caro, não compra. Essa é a solução econômica, né, que nós temos aí. E falar sobre o governo federal, tem aí um prenúncio da saída da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Diz que o ex-presidente, diz que o presidente Lula tá um pouquinho chateado com ela, porque não tá gostando aí nada um pouco do desempenho da saúde e vai trocar. E dizem que quem pode assumir é o ministro das Relações Institucionais, da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, pode ser o futuro ministro da Saúde. Só lembrando que o ministro Alexandre Padilha já foi ministro da Saúde, tá certo? Na época do governo Dilma I, já foi ministro da Saúde na época do governo Dilma I. Alexandre Padilha, além de ser ministro das Relações Institucionais, é deputado federal pelo PT de São Paulo. Bem, atualizando vocês aí de tudo que tá acontecendo em Brasília e no Brasil, mas vamos de música e daqui a pouco a gente volta com o Fischer. Vamos contar um pouquinho da sua história e mexer no coração desse povo. Bom dia! A história é boa, é isso aí. É isso aí, olha só. Nós vamos agora, quero apresentar para vocês, chamar aqui com meu amigo Fischer. Bom dia, Fischer! Bom dia, deputado, tudo bom? E aí, tudo bem? Tô tranquilo, tirando os problemas, tá tudo bem. Tá certo. Gente, como eu falei para vocês, para quem não sabe, o Fischer e a Catiele, certo? São precursores de uma luta, na realidade uma luta que graças a Deus gerou bons resultados, e você vai saber um pouquinho dessa luta aqui. O Fischer e a Catiele são pais da Anne, certo? Anne Fischer, que tem uma deficiência, que a mesma deficiência que a minha filha tem, eu descobri muito tempo depois, certo? Por incrível, engraçado que eu descobri depois que a gente já estava cultivando uma amizade, né? E aí nós descobrimos que a minha filha Manu, que é a minha filha do meio, tem a mesma síndrome que a Anne, que é a CDKL5, não é isso? Exatamente. E eu quero que você conte um pouquinho da sua história aí. Fala pra gente aí, Fischer, conta aí. Pois é, Delmaço, antes de contar um pouquinho dessa história, eu não vou conseguir não lembrar o início aqui da conversa, que eles estavam fazendo comentários políticos, né, de desafios, e quando a coisa tá cara a gente não compra. Você imagina a situação com um pai, com uma mãe, que ele precisa de maneira desesperadora um remédio para um filho. E aí você não poder comprar esse medicamento, nem porque ele é caro, porque ele não está disponível para você. Então essa foi a grande luta que a gente teve aí com essa síndrome da minha filha, que se chama CDKL5. Para quem não sabe, isso que o Fischer falou foi uma coisa interessante, e ele, como eu disse para vocês, é o precursor, ele e a Catiele são precursores aqui no Brasil, não é só em Brasília não, é no Brasil, viu, gente? Da luta pelo acesso ao canabidiol para as pessoas, principalmente as pessoas que têm epilepsia, e hoje o canabidiol já é receitado para diversas doenças neurológicas. Fischer, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa luta, como é que vocês descobriram o canabidiol, parece que foi nos Estados Unidos, né? Como é que vocês chegaram a esse medicamento, que lá nos Estados Unidos não é um medicamento, é um suplemento alimentar, certo? Como é que vocês descobriram isso? Conta um pouquinho dessa saga aí pra gente. Vamos lá, para contar um pouquinho dessa história, a gente vai contar um pouquinho da história da Anne. Eu e a Catiele, a gente casou e planejou a nossa vida, né? Organizamos, a gente imaginava que a gente queria ter 2 meninas, 2 filhas, seriam 2 anos de diferença de uma filha para outra, tudo planejado, e começamos a executar o nosso plano. Nasceu a Júlia, 2 anos depois nasceu a Anne. Só que quando a Anne nasceu, a gente percebeu que algo estava diferente. A gente olhou para a Anne e a gente não tinha certeza, mas a gente percebeu o pai e mãe, aquele, o pessoal chama de sexto sentido, né? O pai e a mãe, ele sente, né? Quando ele olha para o filho, ele percebe que alguma coisa estava de estranho. O tempo foi passando, com 40 dias de vida da Anne, a Anne teve a primeira convulsão.
Catiele estava com ela no colo, olhou para ela, viu ela se remexendo como um formato de convulsão e falou assim: não pode ser. Isso é coisa que a gente vê na televisão, que a gente ouve falar que a família de alguém tem uma criança com epilepsia. Com a minha filha, não, isso não é verdade. Só que pouco tempo depois, a Anne repetiu o comportamento e teve uma nova convulsão no colo da Catiele. Dali para diante, 4 anos de desespero, de luta, porque as crises convulsivas elas começaram a aumentar em quantidade e intensidade. Então a gente passou 4 anos realmente desesperadores, procurando todos os medicamentos que tinham disponíveis no mercado, médicos de norte a sul, recebemos vários diagnósticos errados e nada conseguia resolver a situação da Anne. Ô Fischer, conta um pouquinho aí dessa, assim, para quem não sabe, gente, ter uma crise convulsiva para um adulto já é difícil, certo? Ainda mais para uma criança, né? Não sei se você está nos ouvindo, se você já viu alguém tendo uma crise convulsiva. Quando você vê uma criança, praticamente um recém-nascido, assim, né? Você ter uma crise convulsiva também não é fácil. Conta um pouquinho pra gente como é que foi, primeiro, o sentimento de vocês quando vocês viram isso, e o que o Fischer falou sobre diagnósticos errados. Eu também passei com a minha filha. Eu tive, para você ter uma ideia, Romulo, a minha filha teve um diagnóstico que ela ia sobreviver só 4 meses. E esse diagnóstico foi dado aqui num hospital que é considerado um dos melhores hospitais do Brasil, certo? Aqui em Brasília. E graças a Deus, logo em seguida, a gente conseguiu, com um neurologista aqui, fazer um exame fora de Brasília e diagnosticou realmente o que ela teria. Mas conta um pouquinho pra gente esse sentimento, você como pai, quando começou a perceber, né, como você falou, esse sentido, você e a Catiele, como é que vocês lidaram com isso? Como é que foi? Conta aí um pouquinho. O dia a dia de uma família que tem uma criança especial ou um parente especial é um dia a dia diferenciado. A gente não pode dizer que é padrão, que é comum às outras famílias. No caso de pessoas com epilepsia, você tem ainda mais um certo agravante, né? Porque quando a epilepsia acontece, se a pessoa for adulta, ela pode cair, ela pode se machucar. E, é uma situação difícil, né, de você vivenciar e você suportar, porque não tem o que fazer, você tem que esperar aquele processo passar e terminar. E quando é uma criança é muito mais desesperador, porque assim, criança, você olha para aquele ser inocente que não consegue se proteger, ela está se contorcendo e você não sabe quanto tempo vai durar aquela situação, aquele momento. Então assim, é ruim e é angustiante. E assim, quer queira ou quer não queira, uma criança, quando ela é especial, ela tem uma síndrome, ela tem características que chamam a atenção. E isso, quando você vai pra rua, você vai no shopping, você vai passear, isso aumenta o grau de preocupação e de estresse em algumas situações. Teve casos, por exemplo, uma vez que a Anne teve uma crise convulsiva dentro de um elevador no shopping. As pessoas simplesmente ficaram em desespero, em pânico, elas não sabiam para onde fugir. Com a cena de vendo a Anne convulsionando, né? Eu e a Catiele, a gente tentou acalmar as pessoas, falar que era tranquilo, não precisavam se preocupar. Mas são coisas, é uma situação pesada, é uma vivência que essas famílias que têm pessoas especiais convivem diariamente. E aí, nesse caso dessa nossa luta em específico, foi bastante interessante, porque a Anne vinha desenvolvendo, ela tinha um atraso neuropsicomotor, ou seja, ela atrasada, mas ela estava desenvolvendo. Ela tinha conseguido falar as primeiras palavras, do tipo mamãe, papai, ela conseguia caminhar, falava assim: Anne, vamos tomar banho? A Anne levantava e ia caminhando sozinha para o banheiro. Ou seja, ela tinha um bom cognitivo e ela conseguia fazer algumas coisas. Só que quando a Anne chegou com 4 anos de idade, ela aumentou o número de crises convulsivas, as crises convulsivas ficaram mais intensas. E exatamente com 4 meses de uma criança que andava e falava, ela virou um boneco, uma boneca na cama, que para poder comer a gente tinha que colocar um pouco de leite na boca e apertar a língua dela para que o leite descesse, porque ela não se mexia, ela não fazia mais nada, ela simplesmente passava o dia inteiro deitada na cama. Então esse foi um momento, né, que a gente teve que vivenciar, né? Essa experiência a gente sabe que milhares de famílias no Brasil vivem essa experiência no dia a dia, e quando a gente descobriu por acaso, de uma surpresa, que tinha um produto que poderia ajudar, e aí a gente começou um baita de um dilema, né, psicológico, porque assim, esse produto que poderia ajudar é proibido no Brasil, porque era derivado da maconha.
Cara, mas maconha é uma coisa que sempre fez mal. Eu passei a minha vida inteira, eu fui educado, eu aprendi, eu estudei, eu sou de uma educação cristã, religiosa, e eu passei minha vida inteira ouvindo que eu não poderia nem chegar perto, porque isso era do mal, isso fazia mal. Agora me imagina minha cabeça como pai, eu vendo a minha filha, a vida dela fluindo entre os dedos, a gente tentava segurar, como se a gente tentasse segurar com as mãos a vida da Anne, a vida dela fluindo, ela perdendo tudo que ela tinha, e de outro lado que poderia ajudar é justamente algo que no Brasil era proibido e revestido de preconceito. Então esse, Delmárcio, foi um momento crucial em que a gente se viu frente a uma tomada de decisão, que era ou fazer uma coisa ilegal e tentar salvar a vida da nossa filha, ou deixar o preconceito tomar conta e não ir correr atrás daquilo que poderia salvar a vida da nossa filha. Deixar claro que a gente não está falando da maconha em si, né? A gente está falando que muitas vezes, quando já começa, quem está nos ouvindo aí pode achar assim, tá querendo defender a legalização da maconha? Não, não é isso. É uma palavra que assusta, né? É verdade. E aí, exatamente isso, eu trouxe o Fischer aqui justamente para a gente começar a quebrar esse preconceito, certo? Que uma coisa é a maconha, o jeito que ela é utilizada, querem liberar aí para uso recreativo, isso nós, com certeza, nós vamos aceitar isso. Mas existe esse medicamento, que é o canabidiol, certo? Que tem ajudado muitas famílias, certo? E como o Fischer falou, para pensar, você que está nos ouvindo, você que é pai, você que é mãe, você que, enfim, você imagina você ver o seu filho ou a sua filha, certo? Você vê o seu filho ou a sua filha em alguns momentos da sua, tá ali, né? Que você tá, muitas vezes gera uma certa expectativa de estar chamando seu filho, vai crescendo, vai chamando de pai, muitas vezes você vai crescendo um pouquinho, você quer ensiná-lo a andar, certo? Você quer ensiná-lo a andar de bicicleta. O Fischer, para quem não sabe, ele é aventureiro, né? Certo? Já fui ciclista. Já fui ciclista, enfim. Aí você imagina a expectativa de um pai e de uma mãe quando tem uma criança assim, e aí, de repente, a criança, como ele falou, se transforma numa bonequinha, certo? Uma criança se transforma numa bonequinha que não consegue se mexer, que não consegue ficar em pé, que não consegue falar. O nosso sentimento, Delmárcio, é que a gente vivia um luto diário. A gente estava sempre esperando qual seria a próxima e última crise convulsiva que ela ia acabar não voltando mais pra gente. O sentimento era exatamente esse, de luto diário. Olha só, que forte isso. E aí o seguinte, como é que vocês acharam o canabidiol então? Como é que foi isso? Como a gente finalmente havia descoberto a origem da síndrome, o nome para síndrome, isso é uma das coisas que a gente sempre defende, né? Que precisa buscar o diagnóstico. É muito comum, às vezes, a gente tem famílias, principalmente famílias mais carentes, em que o filho tem alguma doença e o médico fala assim, tem epilepsia. Não, a epilepsia, às vezes, é só um sintoma. Sim, qual isso é verdade. De fato que é a doença, né? Então, assim, é importante que as famílias tenham esse diagnóstico, porque isso orienta o tratamento. Isso aconteceu conosco também. A gente finalmente tinha descoberto que era uma síndrome rara. Na época não tinha, a gente não conhecia ninguém no Brasil. A gente, assim que foi diagnosticado, a gente descobriu 2 outras famílias, que uma do Paraná e uma do Rio de Janeiro. E começamos no Brasil como a 3ª família com acesso à síndrome CDKL5. Então a gente foi estudar o que é isso. 3ª família no Brasil. 3ª família no Brasil que tinha esse diagnóstico. E aí a Catiele procurando, eu procurando, a gente tentando buscar o que poderia ajudar com os sintomas da síndrome CDKL5. Foi quando um dia a Catiele viu um site de um pai americano, o Dustin, que ele colocou que ele ia testar um tal de canabidiol, um tal de CBD na filha dele. E fez esse post no grupo das famílias de CDKL5. Semana seguinte ele posta, pessoal, completei uma semana e as crises reduziram pela metade. Na outra semana ele colocou que ela tinha interrompido as crises, tinha zerado, tinha parado as crises. E aí a Catiele, conversando com essa mãe do Rio de Janeiro, a Margarete, foram descobrir o que era e, para nossa surpresa, era o tal do canabidiol que vinha da maconha. E aí a gente deparou com o primeiro preconceito a ser quebrado, o nosso próprio, porque a gente estava vendo a nossa filha indo embora, a gente sabia de um medicamento que estava vindo de uma planta que até então para nós era proibida até falar o nome dela. E agora, o que a gente faz?
E aí, nesse desespero, a gente sabendo que era ilegal, a gente resolveu arriscar. Porque, cara, tinha que fazer alguma coisa pela vida da nossa filha. E como havia um relato de uma família americana dizendo que estava funcionando, a gente precisava testar. Então a gente começou a trazer esse produto de forma ilegal, só que a gente sabia que não era correto o que a gente estava fazendo. E em paralelo a isso, a gente já começou a correr atrás de um advogado para poder constituir, para poder tentar legalizar num determinado momento. E aí as coisas aconteceram tudo muito rapidamente. Porque na sequência que a gente começou a trazer esse produto dos Estados Unidos, o nosso produto foi retido pela Anvisa, uma segunda remessa, a Anvisa pegou e nos mandou uma carta perguntando o que é isso? O que vocês estão trazendo que é legal? Em paralelo a isso, um repórter em São Paulo, Tasso, que era da Super Interessante, buscando fazer um trabalho completo sobre a cannabis e a aplicação da cannabis, estava procurando alguém que falasse sobre a cannabis medicinal. Chegou em mim a Catiele, a gente resolveu arriscar. Falei assim, cara, pode ser extremamente perigoso. Podemos dar essa entrevista, na segunda-feira estamos na cadeia, estamos presos. Mas em compensação, se a gente der essa entrevista e de alguma forma a gente conseguir tocar o coração de alguém, de algum político, de alguém que possa nos ajudar, que a gente possa testar esse medicamento na nossa filha, eu acho que vale a pena tentar. E foi o que aconteceu. Ele publicou a revista, a reportagem foi um sucesso. Da reportagem, eles nos convidaram para fazer um documentário, que é esse que está disponível nas redes sociais, que é o Ilegal, A Vida Não Espera. Vocês podem procurar aí, que ele vai contar os bastidores. E aí virou uma bola de neve a nossa vida, assim. Aí eu posso aqui, tenho histórias que dá para passar o dia inteiro aqui contando histórias emocionantes, maravilhosas, de famílias que hoje usam canabidiol com sucesso, viram seus filhos voltarem a andar, viram seus filhos voltarem a falar, seus pais, suas mães pararem de tremer, e assim, são vários relatos que eu estou citando aqui. É mais importante registrar que o canabidiol é uma planta maravilhosa, é um medicamento maravilhoso, mas ele não é a cura para nenhuma das doenças. Ele traz harmonia para o organismo, ele traz estabilidade para o organismo. Então, o motivo que leva a criança a ter epilepsia, essa doença, o fator genético que leva à epilepsia, o canabidiol não cura, mas ele consegue amenizar os sintomas e não permitir que a criança sofra com a epilepsia. Vamos fazer uma pergunta para você antes da gente sair para o intervalo comercial. Fischer, a Anne chegou a ter quantas crises convulsivas por dia? Por dia a gente calculava das visíveis 2, porque existem vários tipos de epilepsia, daquelas clônicas tônicas que a pessoa se contorce, vira para um lado e vira para o outro, eram 2, mas durante essas 2 horas ela tinha diversas outras menores, não tão perceptíveis, mas aí eram 24 horas por dia, 2 horas por dia, 24 horas por dia, não importa o horário do dia ou da noite. Do dia ou da noite. E depois da crise convulsiva, o que acontecia? Delmaço, vamos deixar essa dúvida no ar? Pra sugestão? Próxima? É isso aí. O ouvinte ficar curioso, não perde a graça, né? É verdade. Vamos tocar uma música e daqui a pouco você conta. Porque eu imagino que a Anne hoje deve ser uma surpresa pra todos nós, uma alegria pra todos nós. Pode ser depois da música, filho? Pode, daqui a pouco a gente volta. Esse é o Sabadão Atividade. E dentro do Sabadão Atividade, nós temos aqui o programa A Política e Você com o Rodrigo Delmasso. Hoje o Rodrigo Delmasso está recebendo aqui um convidado especial aí, contando uma história emocionante. Nós vamos continuar, né, Rodrigo? É isso aí. Essa história aí agora. Eu fiz antes da música, a gente tinha perguntado pra você, né? Como é que foi, assim, essa luta pra legalização, não vou dizer legalização, mas a regularização, né? Da distribuição do canabidiol no Brasil. Hoje, o canabidiol, inclusive, ele pode ser até adquirido em farmácias, mas é difícil você achar isso. Mas a importação hoje tem um procedimento que foi estabelecido pela Anvisa. E eu me lembro muito bem de quando vamos dizer assim, nessa conquista eu tive na reunião, certo? Eu estava, Marcelo, como deputado distrital, já era no meu primeiro mandato e na verdade eu acho que foi a primeira reunião pública que eu participei como deputado distrital, porque foi em janeiro, salvo engano, né? Janeiro, fevereiro, alguma coisa assim, que a Anvisa estabeleceu algumas regras para importação do canabidiol. 15 de janeiro de 2015. 15 de janeiro de 2015. Não vai esquecer nunca, né, Fischer? Exatamente. 15 de janeiro de 2015. Eu tinha tomado posse como deputado distrital no dia 1º de janeiro. Foi exatamente a primeira reunião pública que eu
que eu participei como deputado distrital dessa audiência com a Anvisa, né? E, Fischer, me conta aí um pouquinho dessa história. Você levou... Foi fácil para você levar isso, apresentar para as pessoas? Todo mundo te abraçou, falou, não, nós estamos juntos e tal. Teve preconceito, não teve? Como é que foi? Conta aí. Pois é, Rômulo, Marcelo, Delmárcio, imagina a situação, né? Você descobre que você tem um medicamento que, infelizmente, esse medicamento é proveniente de uma planta que você aprendeu a vida inteira que é uma planta do mal, que não poderia chegar perto, e você precisa comprar esse medicamento para sua filha. E aí eu comprei de forma ilegal para testar, e para nossa surpresa, com 9 semanas de uso, ela passou a primeira semana na vida dela sem ter nenhuma crise convulsiva. Olha só. Isso nunca tinha acontecido. A Anne tinha 2 crises por dia, certo? Ou seja, 60 crises no mês, vamos dizer assim. Uma crise a cada 2 horas. Perdão, então eu errei nesse momento. 12 por dia, então mais 12 crises convulsivas por dia, Marcelo. Ô Delmárcio, você imagina, para um pai, não é assim, um pai encarar um negócio desse, porque assim, uma coisa é ele comprar para ele, agora comprar pro filho. Mas presta atenção, você que tá nos ouvindo, eu fiz uma conta errada então. Eu acho que eu entendi errado aqui. Serão uma crise a cada 2 horas. É um desespero. 12 crises por dia. É um desespero. Multiplica isso por mês. Mais de 40 crises, mais Vocês de 40. são guerreiros, parabéns. Não, mais de 400 crises por mês. É. Pô, são 12 por dia, vezes 30. 48. Não, são 12 por dia. Sim. Vezes 30. 36, né? Não, 12, 360. Ah, sim, exatamente. Imagina, 360 crises por mês. E aí... Das que você consegue Das observar. que você consegue observar. Aquelas tonificadas que chama, né? Pra quem não sabe... Vocês dormiam? À noite também A acontecia? gente fazia rodízio. Não Rodízio, tinha né? horário. Sempre alguém levantava para acudir. E foi assim, esse foi um dos primeiros diagnósticos que o canabidiol estava fazendo efeito. Porque a gente, como a gente tinha que cuidar da Anne e colocar ela de lado por causa das crises convulsivas, a gente tinha uma série de planilhas de controle que a gente anotava. Até assim, quantas vezes a gente levantou na noite, o que a gente deu quando levantou. Porque senão chegava de manhã cedo, a gente não lembrava de tão cansado que a gente estava. Então a gente tinha que escrever. E aí a gente percebeu, na primeira vez que a gente percebeu que estava fazendo de fato efeito, foi de manhã cedo que a Catiele virou para mim e falou assim, Fischer, você levantou quantas vezes essa noite para acudir a Anne? Eu falei, nenhuma. Eu também não. Olha aí. Não, que beleza. Aí, nessa noite a gente percebeu que realmente estavam caindo. Aí a gente foi correr atrás das planilhas e viu que estava de 60, 70 convulsões mensais do mês anterior, já tinha caído 19 aquela semana. Meu Deus, olha isso. E aí você vê, né, gente? E aí, filho, na hora que você começou a fazer esse teste, você viu que houve uma melhora significativa, não só da saúde, mas da qualidade de vida da família, certo? E de outro lado, você tem assim, cara, quantas famílias estão vivenciando isso exatamente hoje e ninguém está falando sobre isso, ninguém está dizendo que tem uma alternativa, que tem uma outra forma que a gente pode tratar, que é muito menos agressiva em termos de fármacos e que tem esse controle e é comprovado. Então a gente ficou nesse dilema. Então assim, a gente começou a correr atrás, nessa de correr atrás de alguns políticos, de algumas pessoas, aqui em Brasília a gente se deparou com o tal de Rodrigo Delmárcio, o deputado, e naquele encontro nossas vidas acabaram se cruzando, porque assim, eu até me assustei no primeiro momento, porque eu estava falando sobre assunto que era maconha, ou seja, medicamento derivado da maconha, e eu estava de repente indo conversar com um pastor que era deputado. De que maneira esse pastor ia me receber, ia olhar para essa situação, chegando assim, não, eu quero dar uma maconha para minha filha. Eu acho que possivelmente esse deputado, pastor, ia dar um pé na bunda lá da câmera lá e me tirar para fora. E para minha surpresa, a gente foi muito bem recebido. Ele abriu os braços, ele também tem uma história linda de vida com a filha dele. E ele entendeu a causa, começou a abrir as portas, articular politicamente para que a gente pudesse avançar. E a gente conseguiu avançar. E também assim, e ele também o Delmárcio fez várias coisas fabulosas. Inclusive a primeira lei no Brasil que dá gratuitamente o canabidiol na farmácia de alto custo é aqui no Distrito Federal. Uma lei do Rodrigo Delmárcio. Ou seja, aquele pastor que nos assustou, que a gente achou que ia nos botar a porta para fora, foi um cara que abraçou a causa, que nos ajudou, e hoje a gente está aqui, 10 anos depois, podendo falar de coisas boas. E aí, gente, eu quero só falar para vocês que estão nos ouvindo a importância, Rômulo, da participação das famílias. Olha só que interessante em relação a essa lei.
Bem, a gente fez esse projeto de lei para garantir que a Secretaria de Saúde pagasse, porque o canabidiol, a importação do canabidiol é caríssima, né? Para quem, por exemplo, uma família de baixa renda que tem uma pessoa com epilepsia não ia conseguir comprar nunca isso. É inviável. A gente tem um exemplo de uma amiga nossa, que é a Danizinha, né? Que tem o filho dela chamado Vitor, que também poderia usar o canabidiol, mas não tinha dinheiro para comprar. E o que eu acho interessante foi isso. Na verdade, a primeira vez que a gente se encontrou foi na Anvisa, né? Nessa reunião lá do dia 15 de janeiro de 2015. Foi um encontro rápido, né? A gente se apresentou. Rápido, exatamente. E depois, quando eu fiz esse projeto de lei, ele começou a tramitar na Câmara. E na Câmara Legislativa, Rômulo, olha só que interessante. Não houve resistência, nem de um lado nem de outro, para aprovar, até porque a gente teve nós fomos contundentes, na realidade, explicando que a gente não estava ali liberando a droga, a maconha em si, certo? A gente estava trabalhando para que o governo pudesse financiar o medicamento canabidiol. Bem, ficamos felizes, estava bacana pra caramba, tudo aprovamos, primeiro e segundo turno. O projeto de lei, Rômulo, vai para a época o governador, e o governador é o Rodrigo Hollenberg. Bem, eu conversei com o governador pelo telefone, expliquei o que era a lei e tal, e na época ele tinha me garantido que iria sancionar a lei. Bem, para mim, o que eu fiz? Avisei para as famílias que tiveram presentes, não todas, mas a grande parte das famílias que tem pessoas com epilepsia no Distrito Federal tiveram presente no plenário da Câmara na aprovação do segundo turno desse projeto de lei. Uma surpresa que eu tive logo em seguida foi que o governador me ligou dizendo que ia vetar a lei. Olha aí. Integralmente. E dizendo que isso ia aumentar o custo da saúde. Esse foi o argumento na época do então governador Rodrigo Hollenberg. Bem, aquilo, claro, me deixou extremamente decepcionado, triste, mas não me fez com que a gente desistisse. Porque eu poderia muito bem falar para todas as famílias, o governador vetou, fica difícil, né, e tal. E nesse dia, nós chamamos as famílias, a representação das famílias, Marcelo, lá na Câmara Legislativa, e eu tinha que tomar uma decisão. Eu era da base do governo e eu tive que tomar uma decisão. E qual era a decisão? De lutar pela derrubada do veto ou deixar aquilo quieto. Eu me lembro dessa reunião, as pessoas, né, até entendiam a minha posição, porque eu comecei a falar, gente, eu sou da base do governo, e todo mundo falou, não, a gente entende que você é da base do governo e tal, e eu me lembro que a Catiele chegou para mim e falou, não quero saber se é da base, né, não quero saber se você negocia, eu quero saber o seguinte, o governador errou em ter vetado isso, e você que mobilizou isso tem o dever de lutar pela derrubada desse veto. Foi até que então, na época, a presidente da Câmara Legislativa era a deputada, hoje vice-governadora Celina Leão. Eu fui conversar com a Celina e contei a história da minha filha, a Manuela, certo? Que não tinha acesso ao canabidiol na época, justamente por causa dessa questão. Contei a história da minha filha e contei a história da Anne. Levei, na época, a Catiele teve com a gente com a reunião com a Celina, e a Celina disse o seguinte, Marcelo, olha só que interessante. Ela falou o seguinte, vamos botar na pauta, isso era numa quinta-feira, e ela falou, vou botar na pauta a derrubada desse veto na próxima terça-feira. Quando o governador ficou sabendo, ele me ligou, pediu para que eu retirasse de pauta, eu disse que só o autor do projeto pode pedir para retirar de pauta, e eu disse que não iria retirar. Aí o governador Rodrigo Hollenberg abriu a agenda dele para receber as famílias. Não foi isso? Eu me lembro, a gente esteve lá. E foi assim, uma das coisas que a gente deixou bastante claro para ele na época, que o argumento principal dele era esse, né? Que ia sair muito caro, o Estado não teria condições para pagar. Essas crianças especiais que têm epilepsia, elas sistematicamente estão sendo internadas em UTI. Uma diária de UTI, eu tenho certeza que hoje não deve ser para o Estado menos de R$8.000. Com certeza deve ser mais do que isso. E aí essas crianças, quando passam a usar o canabidiol, elas reduzem consideravelmente a necessidade de internação. Ou seja, com uma diária de UTI,
o Estado pode pagar o medicamento por um ano inteiro para uma criança e evitar que essa criança volte a ser internada por problemas que seriam facilmente tratados se ela tivesse o canabidiol. E sabe o que é interessante? E o governador na época, então, ele foi infeliz ao dizer que aumentaria o custo, né? Porque fazia reduzir. Mas o que é interessante é que o Fischer apresentou todos esses dados técnicos, mas no final ele falou o seguinte, ele chegou pro governador na época, e muita ousadia, na minha visão, assim, uma coisa é você ser parlamentar e estar conversando com o governador. O Fischer é empregado público, cidadão, estava no gabinete do governador, fez essa explicação técnica, mas no final ele perguntou assim, governador, você tem filho? O governador falou, tem. Na época, né? O Rodrigo falou, tem. O que você faria para dar vida pro seu filho? Quanto é que custa a vida do seu filho? Eu me lembro disso. Cara, ali... Desmontou. Mexe, né? Não tinha o que fazer. O secretário de saúde à época estava presente também. Enfim, ele não fez força, vamos dizer assim, para, como é que fala, para não derrubar o veto. Nós voltamos para a sessão, as famílias se mobilizaram. Vou te falar, na minha visão, foi a sessão de derrubada de veto mais linda que se teve. Imagino. Sabe por quê? Você tinha todas as famílias lotando a galeria da Câmara Legislativa. As crianças com epilepsia estavam lá. Pessoas que tinham epilepsia, adultos que tinham epilepsia estavam lá. E o que é interessante é que pela primeira vez, na história da Câmara Legislativa, foi a primeira vez e única, que até hoje não teve isso, um veto foi derrubado por unanimidade. Olha aí. Com os votos da oposição e os votos da base do governo. Eu me lembro que o líder do governo, na época, meu amigo deputado Júlio César, ele foi à tribuna e ele tinha todo o argumento possível, que era líder do governo, para votar pela não derrubada. Mas ele ali foi também, não só comovido, sensibilizou e falou, olha, eu aqui não estou como líder do governo, estou como representante do povo e vou votar pela derrubada do veto. Então o veto foi derrubado, foi a primeira lei no país, certo, que autorizou a compra, e disso aí nós tivemos um avanço muito grande, que foi o protocolo de atendimento às pessoas com epilepsia no Distrito Federal, que não existiam. Parabéns, Delmásio. Tenho certeza que o nosso ouvinte lá do outro lado, principalmente quem passa pela mesma dificuldade que vocês passam, deve estar perguntando assim, poxa, já que o canabidiol é tão bom, tão importante, como que eu faço para conseguir? Pelo SUS? Vocês podem passar o caminho para o ouvinte, para ele saber o que ele pode fazer, porque talvez vocês possam estar ajudando muitas famílias que precisam dessa mãozinha de vocês. Antes aí agora. Antes dessa resposta aí, vamos ouvir o depoimento de um ouvinte que é rapidinho esse áudio. Opa, vamos lá. Muito legal, dá pra gente ouvir também. Bom dia, galera da atividade. Estou escutando aqui no rádio a respeito do uso do canabidiol, né? Meu nome é Whitney, eu sou cirurgiã dentista e queria falar um pouquinho sobre o uso do canabidiol também na odontologia, que também já é uma realidade no Brasil. Tem aliviado aí muitas dores de pacientes com disfunções temporomandibulares, fibromialgia, bruxismo, então tem feito também um efeito muito bom dentro da odontologia. E é isso, muito obrigada. Tá aí, é o Whitney, parabéns pela sua eu participação. Vou falar pra ela que minha esposa também é dentista, odontopediatra, especialista em crianças especiais. Fabrício tá ligada lá na atividade. Inclusive já falei com o Delmásio que ele tem que convidá-la pra vir aqui. Vou Quem sabe de repente não convida o Whitney junto, né? Olha que barato, bater uma bola aqui com odontologia para as crianças que precisam. Olha, muito bacana, parabéns aí pelo tema. E diz pra gente aí, como é que é? Isso mostra que onde achar o canabidiol? Vale a pena acreditar em políticos sérios, né? Na política certeza. séria. Aí tem gente que fala, vou votar, não é tudo igual, é tudo ladrão. Não, gente, tem pessoas que lutam mesmo aí, né? O Delmásio é prova disso, né? E é uma causa, né, o DJ, que ele vivencia, então ele tem que defender essa causa. E ele não só vivencia essa causa da criança, dessa dificuldade, que eu não sei nem se eu posso dizer que é dificuldade, que o aprendizado é tão grande, né, Fischer, que você consegue ver um outro mundo, né? E essa defesa da família que o Delmásio tem também, que, rapaz, eu sou família número 1, defendo o tempo todo, então parabéns por essa sua sessão. Eu queria estar lá, você podia ter me convidado, né, cara? É verdade. Fala sério. Mas, ô Fischer, conta aí pra gente hoje como é que uma pessoa que, por exemplo, tá lá com um filho que tem epilepsia e
acabou de ouvir a sua entrevista aqui e fala, mas rapaz, eu vou tentar isso do meu filho aí. Como é que é o caminho aí? Existem várias formas de iniciar esse processo. Eu acho que quando a pessoa tem um filho que tem epilepsia, o ideal, que seria interessante que essa pessoa tivesse o diagnóstico, o porquê tem essas crises convulsivas. Então essa é a primeira dica. É muito comum a gente às vezes ouvir a família falando assim, olha, eu fui no médico, o médico diz, meu filho tem epilepsia e não importa a causa, o importante é tratar a epilepsia. Não, a causa é importante sim, é importante saber o que está causando essa convulsão. Então, assim, eu acho esse mesmo médico que pode orientar, fazer essa busca por esse diagnóstico, também é o mesmo médico habilitado para prescrever. Então, hoje no Brasil, para você poder ter acesso ao canabidiol, que no Brasil ele é usado de forma medicamentosa, é necessário a prescrição de algum médico. Então, não importa se você for fazer a compra de forma importada, se você for comprar na farmácia ou através de uma ONG. Existem ONGs também, organizações que reúnem famílias, produzem e também vendem esses medicamentos. Todos esses caminhos é necessário inicialmente você ter a prescrição do médico. E em relação ao GDF, o procedimento interno, como funciona, eu não sei exatamente, acho que o Delmásio consegue dar uma clareza para onde a pessoa tem que encaminhar esse pedido. Aqui no DF, se ele já tem um pedido, só procurar a farmácia de alto custo. O SUS fornece gratuitamente? Não o SUS. O SUS ainda não. O governo compra, né? Na realidade é a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O Graças SUS, a essa lei do Delmásio. Porque se a gente fala do SUS, parece que qualquer município. Nacional. Por exemplo, no entorno ainda, né? Teria que ter uma lei municipal para. Quando a gente acabar o programa, você me dá um autógrafo. Para com isso. Mas aí aqui é só levar o pedido na farmácia de alto custo, que a Secretaria de Saúde já tem um protocolo de compra definido para isso. Mas sabe por que muitas pessoas estão perguntando, poxa, por que o cara está trazendo o Fischer aqui para falar no programa Política e Você? Eu quero falar com você, ouvinte, que com certeza tem a política, tem um sentimento de descrédito na política. Né? A gente vai conversar com as pessoas não acreditam mais na política, até pelas coisas que nós estamos vendo. E aqui eu trouxe um exemplo em que, gente, o Fischer ele não é deputado, ele não é empresário. O Fischer, ele é um cidadão comum que tinha a causa a vida da filha dele, Marcelo. Espetáculo. Que tinha a causa a vida. Gente, sem chorar, tá? Que tinha não a tem causa, como, né, Fischer? que tinha a causa não só a melhoria da qualidade de vida, Romo, da família, mas a vida. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que é isso. A causa dele até hoje, certo? Não é financeira, não é negócio. Ele é empregado público da Caixa Econômica Federal. Deixa eu te contar uma historinha aqui, Delmásio, se interromper um segundinho. Você está falando sobre isso e existem duas coisas, acho que é importante passar para quem está nos ouvindo, né? Uma das primeiras coisas que a gente percebeu em toda essa história, toda essa batalha, foi que a maioria das famílias, muito mais do que um medicamento, elas estão procurando às vezes alguém para conversar. Era impressionante, às vezes logo quando o caso foi para televisão, que a gente saiu no Fantástico, nosso telefone a gente tinha que desligar às 2 da manhã, senão a gente não dormia. Então a gente desligava às 2 da manhã e ligava às 6 horas da manhã para a gente poder viver com o telefone o tempo inteiro tocando. E era comum, às vezes a Catiele ficar 2, 3 horas com uma família no telefone e no final a Catiele perguntava, tá, mas beleza, vocês querem saber como é que faz para comprar o canabidiol? Vocês querem saber qual é o próximo passo? A família não, a gente só queria conversar com vocês, porque a gente não tem com quem conversar. É porque mexe muito com o psicológico, né? Então, isso aí assim, não tem jeito, né? Pois é, então isso é algo que eu acho que os políticos bons, né, os políticos de bom coração, que existem muito, eles têm que ter isso muito ativo, muito presente, né? Porque, por incrível que pareça, quem diria que seria justamente a bancada evangélica que mais batalhou para que a gente conseguisse ter essa regulamentação hoje do Brasil, para a gente poder comprar, as famílias poderem comprar. Seria quase que um contrassenso, né? Imaginar que um grupo mais conservador, de direita, estaria lutando por uma regulamentação do uso medicinal da cannabis no Brasil. E ouvindo isso, Marcelo, só para... A causa do Fischer era a vida da sua filha. E ele não mediu esforços. Ele não contou aqui, mas ele bateu praticamente na porta dos 513 deputados federais e dos 81 senadores
Foi uma grande corrida. No Congresso Nacional, certo? E ele, como cidadão, se viu nesse direito. E se hoje, gente, no Brasil inteiro, nós temos essa liberação que a Anvisa, ele conseguiu não só mexer numa lei, por exemplo, não só no Distrito Federal, mas conseguiu mexer numa regulação de uma agência que é extremamente nacional, rígida. Né? Que é extremamente beneficia rígida. o cara que tá lá no Piauí, lá no interior do Piauí. E com a história da vida magnífico. dele. E aí o seguinte, isso só é uma demonstração de que, como eu falei no início, né? Muitas vezes as pessoas estão com descrédito na política, não acreditam, até por diversas coisas, várias promessas, pessoas prometem e não cumprem e tal, não sei o quê, mas a gente não pode generalizar. Nem todos são assim. Nem todos são assim. E só para você que está nos ouvindo, é o seguinte, se você tem uma causa, não desista dela. Não olhe para suas limitações. Não olhe para muitas vezes assim, nossa, eu não tenho isso, eu não tenho para fazer, eu precisava. Você imagina. Às vezes não acordou bem, né, Delmar? Você acordou meio torto, não tô bem, eu tô com um problema. Gente, olha para frente e vê que você tem muita coisa ainda para encarar. Né? É isso aí. Sabendo que isso era ilegal, sabendo que o canabidiol era ilegal no Brasil, você imagina se ele tivesse tomado a decisão de ter ido embora para os Estados Unidos com a família? Será que a vida de milhares de pessoas no Brasil inteiro seriam transformadas? Então o que eu quero te dizer é que muitas vezes a sua dor que está nos ouvindo, a sua causa, quando você leva para a pessoa correta, quando você leva para aquele que você acredita, para aquela pessoa que você de fato tá, vamos dizer assim, aquela pessoa que você confiou ali, eu vou até falar mesmo, confiou o seu voto, quando você procura essa pessoa e leva essa sua causa pode mudar a vida de centenas de milhares de pessoas. O que eu digo para você é o seguinte, não desista, não olhe para suas limitações. Eles não olharam para as limitações que eles tinham. A força que eles encontravam é quando eles olhavam para a Anne e viam que de 12 crises convulsivas, né, como a gente falou, por dia, diminuiu aí para quantas? Para uma semana praticamente sem crise nenhuma. E aí tem uma coisa que eu queria colocar aqui e até convidar todos os ouvintes, antes de passar para as palavras aqui do Fischer, para já dar o abraço e o finalmente aqui, que a gente luta pelas pessoas com deficiência e tá certo mesmo, elas têm que ter direito. Mas agora está na hora da gente olhar, Marcelo, para quem cuida. Tá na hora pra gente olhar para essas famílias. Tá na hora pra gente olhar pro pai atípico, pra mãe atípica, certo? Quantas mães estão nos ouvindo hoje aqui que gostariam de ter uma cuidadora para ajudar com seu filho e com sua filha? Sabe para quê? Para que ela pudesse sair, ter um dia ou ter uma noite, um jantar com seu esposo ou com a sua esposa. E não conseguem isso porque não tem uma cuidadora. Ou seja, as famílias atípicas, elas têm, vamos dizer assim, direitos que estão estabelecidos pela Constituição, mas não têm os direitos de fato escritos sobre isso. E no dia 30 de abril, Marcelo, nós vamos estar fazendo uma audiência pública lá na Secretaria da Família e Juventude e nós vamos estar discutindo um projeto de lei que eu, como secretário, elaborei pessoalmente. E esse projeto é um projeto que eu olho, na realidade eu construí olhando não só para dentro da minha casa, porque graças a Deus hoje a gente tem condições de contratar uma cuidadora para ajudar com a minha filha, mas eu olhei e pensei, quantas famílias hoje vulneráveis, que tem pessoas com deficiência e não tem dinheiro para uma cuidadora, e a mãe muitas vezes, muitas vezes não, a mãe abre mão dos seus sonhos, abre mão dos seus projetos, abre mão da sua vida, certo? Abre mão da sua vida para cuidar do seu filho e da sua filha que tem uma pessoa com deficiência, que é uma pessoa com deficiência. Então nós vamos estar discutindo o primeiro projeto de lei no Brasil, que é o Estatuto da Família Atípica aqui no Distrito Federal. Que na realidade, no dia 30 de abril, nós vamos estar falando mais sobre isso aqui.
Por que mais uma vez isso nasceu, certo? De um olhar de diversas famílias, de pessoas não só com epilepsia, mas pessoas com qualquer tipo de deficiência, e que muitas vezes os pais e as mães que querem ali ter um tempo a sós, não tem, porque não tem uma cuidadora. Eu quero aqui dar um exemplo, Rômulo, de uma amiga nossa, a Danizinha, que ela, para levar, para você ter uma ideia, o filho, para ter o filho dela se alimenta por sonda, todos os dias essa pessoa saía de Santa Maria no ônibus e levava até o HMIB. E ela tinha pedido oficialmente para a Secretaria de Saúde à época, para tal home care, não tinha liberado. E a Justiça, nós ajudamos aí junto à Defensoria Pública, aí ela entrou com a ação da Justiça e conseguiu o home care, e hoje, graças a Deus, ela conseguiu se formar. Hoje ela é pedagoga, a Dani, está trabalhando numa escola que era o sonho dela. E aí é isso que eu quero dizer para você, é o seguinte: não desista da sua causa, do seu propósito. E com certeza, porque a sua causa, o seu propósito pode mudar a vida de milhares e milhares de pessoas. Fischer, é com você. Manda um abraço para quem está nos ouvindo aí. E é isso aí. Nós precisamos aí, Delmárcio, de pessoas igual o Fischer, né, que lutam por outras pessoas. Ele é um exemplo. Vocês dois estão de parabéns, né? Eu também sou pai, eu fico até emocionado aqui de ouvir a história de vocês e entender o quanto vocês são guerreiros, né? E o Fischer, após aí, mesmo depois de tanto tempo, ele ainda se emociona, né, quando fala essa história, porque você conseguiu realmente mexer com a vida de muita gente aí, de um país tão grande, né? Muitas pessoas aí tiveram uma saída, né, após todo esse movimento aí que você conseguiu realizar. Então, parabéns, viu, Fischer? Sua história realmente é emocionante. Pois é, Rômulo, a gente não podia ficar calado, não tínhamos o direito de não contar para o mundo o que a gente tinha descoberto, sabendo que milhares e milhares de famílias no Brasil vivem exatamente o que a gente vivenciava e vivia. Agora, se o ouvinte aí que tiver se tocado com essa história, quiser de alguma forma ajudar, colaborar, tem uma forma muito simples. Procura na internet, aí nas redes sociais, o documentário Ilegal, A Vida Não Espera. Tá no YouTube, tá gratuito lá. Distribua em todos os seus grupos de amigos, passa para todo mundo, mostra para todo mundo assistir esse documentário. Eu acho que a única maneira de a gente derrubar um preconceito é com informação, mas informação de qualidade, informação comprovada, que a gente pode confiar. Dessa maneira a gente consegue derrubar os preconceitos e aos pouquinhos plantando algumas sementes para transformar o Brasil, transformar a política do Brasil, porque a gente está precisando urgente de pessoas de bom coração conduzindo esse país, para que a gente possa de fato fazer diferença, fazer aquilo que é justo, aquilo que é perfeito para a sociedade. É isso aí, olha só, para você que quer acessar o documentário, eu vou estar disponibilizando agora, certo? Lá no meu Instagram, lá no meu Instagram, para quem não sabe, é @deputado Delmárcio. Você pode acessar agora, que ele vai estar disponível para você compartilhar para todo mundo aí, para saber um pouco da história do Fischer, da Catiele e da Anne e da Júlia, né? A Júlia tá com quantos anos, Fischer? 19 anos. 19 anos. Passa rápido esse tempo, hein? Isso, olha aí. Que bacana, a Juju tá fazendo curso de fisioterapia voltada para crianças com síndromes especiais. Olha aí, você vê o que uma pessoa, vamos dizer assim, com deficiência faz na família, né? Você vê até a irmã, que ajudou muito, certo? E com certeza ajuda todos os dias, está se formando aí, né? Na área. Fischer, muito obrigado pela sua presença. Avançamos um pouquinho aqui no horário do Marcelo. Marcelo, você desculpa, viu, Marcelo? Foi mal. Me perdoe aí, mas é porque a gente não podia deixar de contar essa história. Mais uma vez, muito obrigado, Fischer, pela sua presença. Que Deus abençoe você. Nós vamos continuar juntos aí nessa batalha. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Conte comigo sempre que precisar e eu puder. Vou te fazer aqui um convite para você entrar junto nessa batalha da criação do Estatuto da Família Atípica no Distrito Federal. Porque você estarei lá. É uma família atípica, certo? A gente quer ouvir um pouco do seu relato, o relato da Catiele, para que a gente consiga, Marcelo, para que as famílias atípicas no Distrito Federal, certo, possam ter os direitos, possam ter acesso, possam ter condições
para que o Estado que tem condições, por exemplo, por que não criar uma carreira de cuidador, certa pessoa com deficiência? Você imagina, para pensar, olha isso. Você imagina uma mãe que está nos ouvindo, que está lá em Santa Maria, que está lá no Sol Nascente, que está lá no Itapuã, ela tem uma pessoa com deficiência e ela está ali e tal. Mas você imagina se o governo contratasse um cuidador e colocasse esse cuidador à disposição dessa família para ajudar para cuidar da pessoa com deficiência, o quanto que isso ia melhorar a qualidade de vida das pessoas? Ô Delmasso, nós acabamos de receber a ligação de um ouvinte aqui da rádio, um ouvinte assíduo, falou que não tira nem um dia, não desliga o radinho dele, é só sintonizado na atividade. Ele é o seu Delcio, ele mora lá no Sol Nascente, ele é deficiente visual e foi abandonado pela família. Ele começou a chorar no telefone comigo, eu confesso pra vocês que eu também estou emocionado, entendeu? Começou a chorar comigo e falou assim: eu estou aqui abandonado, eu não tenho ninguém. E eu estou passando uma situação muito difícil, parece que a vizinha dele que é quem segura toda a onda. Então você imagina a situação de um senhor desse. Ele falou que tem 10 anos que ele não vê nenhum membro da família dele. Meu Deus. Então, seu Delcio, fica aí um abraço pro senhor, o carinho. Eu vou ligar pessoalmente pro senhor, vou na sua casa te visitar. Eu e o Delmasso, já tô botando o Delmasso na ficha, se você quiser também, considere-se já convidados. Nós vamos na sua casa levar um bolinho, um pão de queijo e nós vamos ficar aí para bater um papo com o senhor, para te trazer alegria. Porque radioatividade é alegria. Seu Delcio, a partir de hoje você faz parte da maior família do DF, que é a família da radioatividade. É verdade? Um abraço, Delcio. Gente, um abraço, Deus abençoe. DJ Rômulo. Um abraço, meu amigo. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Você e tamo junto. Valeu. Valeu. Vamos ouvir aqui a música e daqui a pouquinho a gente volta com mais papo, com muito mais coisa legal no Sabadão Atividade. Garoto de Rua chegando agora aqui, ó, com Zezé.